Próxima questão, então, diz o seguinte: considere um sistema de refrigeração que utiliza o ciclo de absorção em seu princípio de funcionamento. Nesse ciclo, o refrigerante passa por 4 etapas: absorção, descompressão, rejeição de calor e compressão. Com base no exposto acima, analise as afirmações abaixo. Durante a absorção, o refrigerante absorve o calor do ambiente, aumentando sua pressão e temperatura. Só fazer uma leitura de todos aqui para a gente contextualizar. Na etapa de descompressão, expansão isentálpica, onde não ocorre variação da entalpia, o refrigerante sofre uma queda de pressão e temperatura. Durante a etapa de rejeição de calor, o refrigerante libera calor para o ambiente externo, mantendo sua pressão constante. A compressão é a etapa em que o refrigerante é comprimido no compressor, aumentando sua pressão e temperatura. Então, pessoal, antes de mais nada, vamos só fazer uma leitura do que seria, de modo geral, a refrigeração por absorção de vapor. E diz o seguinte: esse sistema é bastante benéfico quando há presença de alguma fonte térmica que varia de 100 a 200 graus. Geralmente, essa fonte é proveniente de energia geotérmica, de energia solar e do calor rejeitado das usinas. Tal sistema de refrigeração carece da absorção de um refrigerante por meio de transporte e, de acordo com os autores, o sistema de refrigeração por absorção mais utilizado é o sistema de amônia e água, no qual a amônia NH3 serve como refrigerante e a água serve como meio de transporte. Os outros sistemas de refrigeração por absorção incluem os sistemas de água brometo de lítio e água cloreto de lítio, nos quais a água serve como refrigerante. Podemos interpretar que este ciclo é bem similar ao ciclo de refrigeração por compressão de vapor, tendo como principal diferença a forma que é elevada a pressão do fluido refrigerante. No ciclo por compressão de vapor, o compressor é o equipamento responsável por proporcionar o aumento de pressão. Já no caso de um ciclo de refrigeração por absorção, é usado um conjunto de equipamentos, os quais podem ser analisados na figura que eu vou mostrar aqui abaixo, tá, pessoal? A qual representa um esquema de um ciclo de refrigeração por absorção de vapor. E os dispositivos para elevar a pressão do fluido refrigerante se encontram dentro de um volume de controle, localizado do lado direito do ciclo. Deixa eu já mostrar isso aqui para vocês, que é isso aqui, ó. O que ele quis dizer basicamente que é diferente dos outros ciclos, né, de compressão, do ciclo de Carnot. Em vez de ter um compressor aqui, ele vai utilizar toda essa série de equipamentos aqui, ó, que está destacada aqui com esses pontilhados. Tá? Inclusive aqui, ó, quando ele comenta lá que utiliza energia geotérmica, é aqui, ó, nessa parte aqui que ele está comentando. Utiliza energia justamente para estar fornecendo aqui na parte do gerador, onde é utilizado aqui para transformar a amônia, que é o refrigerante, em vapor, né? Então é isso que ele quer dizer ali com aquele enunciado. Tá? A única diferença, pessoal, é isso aqui, ó, está sendo inserido para estar fazendo a nossa compressão, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, ó. O que ele diz aqui na primeira? Ele diz o seguinte: durante a absorção, o refrigerante absorve calor do ambiente, aumentando sua pressão e temperatura. Então vamos já analisar aqui a figura e ver se isso realmente acontece. Ele está falando que absorve calor do ambiente, né? Se a gente observar aqui, ó, onde que está o nosso processo de absorção, que é a nossa primeira etapa, está aqui, ó, no absorvedor. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Aqui no nosso absorvedor chega o NH3, o vapor de NH3, né, no estado gasoso. Assim que ele entra aqui no absorvedor, ele vai começar a liberar calor para o ambiente. Então, a gente já, essa setinha aqui representa, né, que ele está liberando calor para o ambiente, ou seja, quando ele libera calor, ele se transforma em líquido.
Com isso, ele começa a se misturar com a água e segue esse processo aqui, ó. Vai até essa bomba, depois sobe aqui até chegar no gerador, certo? No estado líquido. Então, a gente já pode anular aquela questão, né? Ela diz também que a temperatura e a pressão aumentam. Pelo contrário, né? Se ele está liberando o calor, a temperatura e a pressão diminui para que então a amônia se transforme em líquida, certo? Então a primeira é falsa, ok? A gente lê a segunda aqui, ó, deixa eu só marcar aqui, colocar um Fzinho aqui na frente, para a gente não esquecer. A segunda diz o seguinte: na etapa de descompressão, deixa eu ir para 3 aqui, porque vai fazer mais sentido ali na ordem, tá? Durante a etapa de rejeição do calor, o refrigerante libera calor para o ambiente externo, mantendo sua pressão constante. Então, na etapa de rejeição do calor, onde que ocorre essa etapa, né? Eu trouxe aqui um outro esqueminha, mas a etapa de rejeição do calor vai ocorrer aqui, ó, no condensador, beleza? Ocorre aqui no nosso condensador. Se a gente vir aqui, eu trouxe aqui o esqueminha do normal, do convencional, né? Dos outros ciclos, mas só para representar, ó. Seria do processo 2 para o processo do ponto 2 para o ponto 3. Então é aqui onde ocorre a rejeição de calor. Se a gente ler aqui, ó, o que ele está nos afirmando? No processo 2 para o processo 3 ocorre no condensador, sendo um processo de dispersão de calor, do qual o fluido refrigerante cede calor para o meio externo. Então já confirma lá o que o enunciado diz, que ele libera calor para o ambiente. Ambiente que não está sendo resfriado. Esse processo acontece a pressão constante e o refrigerante é resfriado a temperatura T2 até a temperatura TC. Estes fatores fazem com que o fluido refrigerante entre como vapor superaquecido e saia como líquido saturado, com uma temperatura T3, que é igual a TC. Então, ó, ele entra aqui no condensador e de vapor superaquecido ele vai para líquido saturado e ganha uma nova temperatura aqui, T3, tá? Então ele é resfriado para poder transformar o vapor superaquecido que sai de todos esses equipamentos aqui, ó, e chega aqui no condensador e se transforma em líquido saturado. Esse retificador aqui é para retirar algumas partículas de água, né, que ainda restam aqui no gerador, junto com a amônia, na verdade, né, nessa tubulação aqui, o retificador retira o que tem de água para mandar aqui para baixo no processo, porque só pode vir amônia pura, né, para o condensador, certo? Então, pessoal, de modo geral, a nossa 3 é verdadeira. Durante a etapa de rejeição de calor, o refrigerante libera calor para o ambiente externo, mantendo sua pressão constante, que é justamente o que a gente acabou de ler ali, tá? Então, ele vai liberar o calor para poder se transformar em líquido saturado, ó, como diz a setinha aqui para nós, né? Se transforma em líquido saturado e segue o processo. E há uma pressão constante, ó, como a própria literatura traz aqui para nós, beleza? Então a 3 é verdadeira também. E aí, pessoal, eu pulei a ordem ali, porque vai fazer mais sentido a gente analisar a 2 aqui, ó. A 2 diz o seguinte: na etapa de descompressão, expansão isentálpica, o refrigerante sofre uma queda de pressão e temperatura. Então aqui ele diz o seguinte, deixa eu só pegar aqui. Então a 2, só recapitulando, diz o seguinte: na etapa de descompressão, expansão isentálpica, o refrigerante sofre uma queda de pressão e temperatura. Onde ocorre esse processo de descompressão, né? Expansão isentálpica, justamente nesse ponto aqui, ó,
do ponto 3 para o ponto 4. Essa válvula de expansão aqui do condensador para o evaporador, tá, pessoal? E aí a gente vai fazer uma leitura aqui do que ocorre nesse processo, que é do 3 para o 4, para ver se realmente faz sentido ali o que está sendo dito. E aí é o seguinte, acontece no dispositivo de expansão, sendo uma expansão irreversível, a qual ocorre sem alteração da entalpia. Processo também, então, ó, já confirma aqui para nós, ó, sem alteração da entalpia, que sim, é uma expansão isentálpica. Processo também conhecido como isentálpico. Nesta etapa, o líquido saturado sofre descompressão de P2 para P1, bem como a diminuição da temperatura de T3 para T4. É importante, então, a pressão e a temperatura diminui, tá? Então, ó, o refrigerante sofre uma queda de pressão e temperatura. Até aqui já está confirmado aqui para nós. É importante lembrar que essa temperatura T4 é menor do que a temperatura do espaço a ser resfriado. Este processo faz o líquido saturado transformar-se em vapor úmido. Então aqui, ó, sai líquido saturado e ao passar pela válvula de expansão aqui, também ocorre a formação de vapor úmido, tá? Não é possível transformar tudo em vapor úmido porque não tem a quantidade de energia necessária. Não ocorre troca de calor aqui nesse processo, tá, pessoal? Então, por isso. Isso quer dizer que o fluido agora é uma mistura de líquido e gás. Outro fato relevante nessa etapa é que, por se tratar de um processo irreversível, a entropia do fluido refrigerante na saída do dispositivo de expansão S4 é maior do que a entropia do refrigerante na sua entrada S3, né? Então ele está dizendo que aqui ele tem uma certa entropia, aqui ele vai ter outra. É bem complexo, bastante informação, né, pessoal, esse trecho aqui, mas eu trouxe um exemplo assim bem diferente para vocês tentarem entender o que está acontecendo nessa válvula de expansão com esse líquido saturado, né? É justamente para melhorar a eficiência aqui no evaporador, né? Para ele conseguir resfriar de uma forma mais rápida e eficiente. Mas eu trouxe um exemplo aqui para vocês tentarem entender melhor, interpretar melhor essa situação. Imagine que você está em uma aventura emocionante, subindo uma montanha em um teleférico. No início da subida, que é o ponto 3 aqui, ó, no início, você está no interior de um vagão bem fechado e confortável, simbolizando o refrigerante líquido saturado. Então, você acabou de sair aqui do condensador, está aqui no ponto 3 e vai começar a subir o teleférico, né? Você é o refrigerante líquido saturado. O teleférico começa a subir a montanha e você alcança altitudes mais elevadas. Então você começa a diminuir a pressão, né? Começa a subir, começa a diminuir a pressão e também a temperatura, à medida que a altitude aumenta. A temperatura no topo da montanha começa a cair, no entanto, o vagão permanece fechado e a mesma entalpia e energia é mantida lá dentro, simbolizando o processo isentálpico. Beleza, pessoal? Até aqui? Então, assim, diminuiu a temperatura, diminuiu a pressão e manteve a entalpia. À medida que você sobe, o cenário muda. Você começa a ver a paisagem da montanha e o ar fica mais fresco, como o líquido saturado que começa a passar pelo dispositivo de expansão. Entretanto, você chega a um ponto, que é o ponto 4, em que o vagão abre uma pequena janela e o ar de fora começa a entrar no vagão, misturando-se com o ar interno. Agora, dentro do vagão, há uma mistura de ar úmido, simbolizando a transformação do líquido saturado em vapor úmido conforme o refrigerante passa pela descompressão. Então vai passando aqui pela válvula e vai formando então líquido mais vapor úmido, ok? E aí ele ressalta aqui o ponto da entropia, né? Tô lá no teleférico a uma certa altitude e começa a entrar um ar mais úmido. Ou seja, vai ocorrer uma mistura de ar ali, vai ficar bagunçado as moléculas, né?
É justamente isso que ele quis dizer com a entropia, tá? No ponto 3 tem menos entropia do que no ponto 4. Então é isso que acontece ali. Vou ter líquido saturado e vapor. Então, aqui está a parte interessante. A janela do vagão não está aberta completamente, o que significa que nem todo o ar externo pode entrar. Isso é semelhante a um processo irreversível. Como o vagão não é completamente aberto, é como se estivesse um toque de desordem ou imprecisão em relação à mistura de ar. Essa imprecisão é representada pela entropia maior na saída em comparação com a entrada. Certo? E agora sim, só para finalizar. Imagine uma situação hipotética, onde o vagão pudesse abrir totalmente e permitir que o ar externo entrasse de maneira perfeitamente controlada e equilibrada. Nesse caso, a mistura seria mais precisa e isso representa um processo reversível, com menor aumento de entropia. Bom, pessoal, acredito que com esse exemplo aqui tenha ficado mais claro a 2, né? Que é verdadeira também. Tá? Verdadeira. E é basicamente isso aqui que acontece, tá? A pressão diminui, a temperatura diminui, a entalpia é a mesma e a entropia aumenta nesse processo. E aí vai chegar aqui no nosso evaporador, novamente, né? E vai começar a absorver calor do ambiente externo. E vai começar a refrigerar o ambiente, né? E aí, novamente, a gente tem aqui NH3 puro. Esse NH3 é enviado para o absorvedor aqui para fazer todo o ciclo novamente.